Uma coisa é certa, a pessoa ela precisa fazer terapia por um tempo prolongado, então ela vai precisar estar provavelmente fazendo terapia quase que a vida inteira. Porque se não tiver a terapia atrelado aí, a vida fica um pouco menos disfuncional, né? A pessoa tem muitas dificuldades, então a terapia é certo, vai ter que ter aí por um tempo bem prolongado mesmo. Começou a me chamar a atenção quando ela não alcançava o marco de desenvolvimento dela com a idade que ela estava. Por exemplo, o bebê tem uma época para sentar, para caminhar, para falar. Isso começou a acontecer. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então está relacionado às questões neurológicas, né? Está bem relacionado à parte cerebral. Então são dificuldades que as pessoas encontram ali, principalmente na questão de foco de atenção ou talvez uma hiperatividade, impulsividade, que são processos onde a pessoa precisa passar por avaliações para saber se realmente tem o TDAH ou tem uma outra coisa ali junto. Aos 2 anos, Valentina foi diagnosticada com autismo grau 1 e pouco tempo depois os profissionais começaram a identificar características associadas ao TDAH. Após algumas avaliações, veio a constatação. Além do TEA, Valentina também é portadora do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sua mãe, Milena, relembra os desafios que enfrentou e ressalta a importância de procurar tratamento. É muito importante a gente buscar ajuda, de compreender características, de como a gente pode agir com relação ao TDAH, essa coisa de o foco da criança, trazer o foco da criança para uma coisa que ela necessita aprender, ficar sentadinha para fazer alguma atividade necessária. Acho que o maior desafio é esse, é compreender e conseguir os dados para de melhor forma ajudá-la, né? A família em si também, né? Não só clínica, escola, essa combinação. Segundo a especialista Ivana Matos, a maioria dos casos vem direcionados pela escola que os pacientes estão matriculados. Isso porque é lá que eles passam a maior parte do dia. Mas o processo do diagnóstico é feito em etapas e pode apresentar variações de acordo com cada caso. No geral, a investigação é por meio de exames e avaliações neuropsicológicas. 2 exames que normalmente os médicos mais solicitam é o eletrocefalograma, que na verdade a gente vê que é como um padrão mesmo dos médicos. Ele vai verificar a frequência cerebral ali, se tem realmente uma hiperatividade nas ondas cerebrais, né? Se tem a possibilidade de ter epilepsia. Existe também o exame que chama DEPAC, né? Que é o exame que vai verificar o processamento auditivo central. Porque a criança que tem hiperatividade ou desatenção, muitas vezes ela tem falha nesse processamento e isso atrapalha principalmente no aprendizado escolar. Então são 2 exames físicos onde os médicos solicitam para poder auxiliar nesse processo. Mas o que vai fazer diferença mesmo para um diagnóstico efetivo é a avaliação neuropsicológica. Aí na avaliação são realizados vários testes, né? São testes que são feitos com a criança, né? Dando a possibilidade da criança responder algumas questões ali. E alguns testes são realizados com a família. É tipo uma anamnese, vai perguntar ali da criança como que ela é, o que ela observa. E aí tem todo o processo de avaliação, pode chegar a 10 sessões, não é uma coisa tão simples. Tem médico que demora um pouco de dar o diagnóstico, porque ainda resta alguma dúvida, então pede para iniciar as terapias antes de diagnosticar. Tem médico que já dá o diagnóstico logo após ser feita a avaliação, isso vai depender da conduta médica. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2022, de 5 a 8% da população mundial é diagnosticada com TDAH. E dentro deste grupo, 70% dos casos estão associados a outro transtorno. Hoje em dia é muito comum
pessoas com autismo terem já diagnosticado o TDAH, síndrome de Down também hoje já vem com essa comorbidade, e crianças que nasceram com prematuridade. Normalmente as crianças que nasceram com prematuridade, elas vêm com várias comorbidades associadas a essa prematuridade. E o TDAH e o autismo são duas comorbidades que normalmente estão presentes aí nessa questão da prematuridade. Então, 70% de pessoas que têm outras questões apresentam o TDAH como comorbidade. Agitação, inquietação, dificuldade de permanecer atentos em atividades longas e repetitivas, distração por estímulos do ambiente ou com seus próprios pensamentos, esquecimento e impulsividade são os principais sintomas do TDAH. O tratamento se dá por meio de uma equipe multidisciplinar e varia com o quadro que o paciente apresenta. O Gabriel tem apenas 8 anos e para ele as terapias são sinônimos de diversão. O que eu gosto de mais fazer aqui, fazer atividade, no caso aqui na Interclínica, vemos crianças com TDAH com autismo. Tipo, no caso, eu fiz essa atividade. Isso é uma atividade junto com uma brincadeira. A Valentina também se diverte nas terapias. E mesmo com todos os desafios diários, sua mãe, Milena, reconhece a evolução da filha e como o tratamento certo contribui em todos os aspectos da vida de Valentina. A superação dela, a diferença dela antes da clínica e da ajuda e hoje em dia é muito diferente. A gente sabe que é uma luta diária para ela ali, né? Mas que ter esse aparato é muito importante porque existe uma criança antes, né? Durante o diagnóstico e pós-acompanhamento, né? Então, assim, mudou bastante coisa e ressignifica, assim, a família muda, né? Um olhar diferente até para outras crianças da própria família é diferente, a gente é um pouco mais atento e poder dar essa ajuda é muito bom, assim, ajudou bastante. Então tá bom, dá um tchauzinho aqui pra câmera, Valentina. Tchauzinho.